Já estamos de volta com o Sala de Imprensa dessa série especial que nós estamos gravando aqui na Associação Espírito Santense de Imprensa. E hoje nós temos o privilégio, como disse no primeiro bloco, de receber a ilustre presença do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, desembargador Dr. Pedro Walcel Rosa. Dr. Pedro, aconteceu nos últimos meses desse ano, marcadamente a gente viu em todo o Brasil, em Guarapari a gente viu, Guarapari é minha terra, em Vitória a gente viu também, lá não foi diferente, manifestações de toda a ordem, algumas, me permito dizer, até abusivas, mas as manifestações aconteceram em todo o país, aqui não foi diferente. Como é que o senhor vê, sob a ótica de cidadão e desembargador, essas manifestações? Eu vejo, acima de tudo, com esperança. Quem procurar nos meus escritos encontrará um artigo datado de uns 3 para 4 anos atrás, no qual eu manifestava a minha desesperança com os destinos de um país cujo povo ficava apático diante de tantas imperfeições. Felizmente eu estava errado. E eu escrevi um novo artigo me penitenciando até por isso. Eu estava errado. Eu tive orgulho do meu povo quando eu o vi pelas ruas lutando pelo sonho de um Brasil melhor. Eu tive orgulho daquelas 100 mil pessoas que foram lá para a porta do Tribunal de Justiça pedindo justiça. Eu tive orgulho. Isso me enche de esperança no meu país, porque um país que se omite, um país que se amesquinha, nunca será um grande país. De alguns anos para cá, o Brasil tem obtido progressos, tem obtido melhoras, porém, não chegamos lá ainda e estamos num ponto decisivo de nossa história. Ou nós nos consolidamos no ritmo de progresso, ou nós voltamos a ser uma pátria provinciana, pequena, que não atrai investimentos, que tem dificuldades para eliminar a miséria, para gerar empregos. Há alguns dias, eu li um relatório produzido pelo Conselho de Inteligência dos Estados Unidos da América, chamado Global Trends 2030. Esse relatório, elaborado por uma equipe de cientistas do mundo inteiro, tenta prever cenários para o mundo no ano de 2030. É um relatório de 300 e poucas páginas, muito detalhado, muito extenso. E sobre o Brasil, esse relatório diz o seguinte: não vivamos a ilusão de já sermos emergentes, não vivamos a ilusão de já termos chegado lá. Nós ainda não chegamos. O Brasil, eu vou dar um exemplo aqui, mínimo, pequeno, o Brasil não possui ainda uma única fábrica de chips. A nossa primeira fábrica de chips foi inaugurada há 2 anos, lá em Porto Alegre, chama-se Ceitec, e ainda não é comercial, é experimental. Tradução: o Brasil que nós imaginamos potência mundial é ainda um montador de calculadoras de bolso. Eis aí a notícia ruim que sai desse relatório. Mas há a notícia boa. A partir de 2019, 2020, o Brasil deverá consolidar-se como o maior exportador de alimentos do planeta e um dos maiores de petróleo. Este quadro possibilitará o ingresso de capitais aqui no Brasil, de fortunas, um ingresso único, inédito em toda a sua história. Esse dinheiro, esses recursos que estão por chegar, poderão pavimentar o caminho do Brasil para o tão sonhado primeiro mundo, para níveis de desenvolvimento, para níveis de satisfação social equivalentes ou até superiores em alguns aspectos àqueles experimentados pelo que nós denominamos primeiro mundo. Porém, e eis aí o nosso dever de casa, o meu dever de casa, o seu dever de casa, o de cada um que nos assiste. Se até 2019, 2020, o Brasil não conseguir reduzir os índices de criminalidade de rua
e corrupção instalada no poder público, esse dinheiro, esse recurso, essa riqueza que está por chegar, será em grande parte desperdiçada e o Brasil tenderá a seguir um caminho que o levará irreversivelmente, dentro de um médio prazo, à realidade vivida hoje pela Índia, um país riquíssimo, altamente desenvolvido tecnologicamente, porém, um país desigual e, por isso mesmo, muito conflituoso. Essa é a tarefa maior da nossa geração, definir que rumo que o Brasil seguirá. Esse dever histórico caiu sobre os nossos ombros. É a nossa geração, a sociedade do hoje. Nós é que definiremos o curso do Brasil. Eu costumo dizer que a história é traiçoeira. Muitas vezes, uma população, muitas vezes um povo, só percebe a grandeza do momento histórico quando ele já passou. Eu costumo citar 2 exemplos. A queda de Roma. Não houve a história de um garotinho que entrou na casa dos pais e falou: papai, falaram ali na praça que Roma caiu. Não foi assim. E também não houve, vamos lá, o Renascimento, 2 mulheres conversando em um salão e uma fala para outra: estão comentando aí que já houve o Renascimento. Ou seja, isso jamais aconteceu. Foram processos históricos que levaram anos e que só lá na frente foram percebidos como queda de Roma, foram percebidos como Renascimento. O Brasil hoje está em um desses momentos cruciais, está em uma dessas encruzilhadas da história. Se nos próximos 10 anos nós conseguirmos acertar a vida institucional do Brasil, a vida legal do Brasil, nós teremos deixado para a geração que nos sucederá um país rico, usufruindo de um ciclo de desenvolvimento sustentável de longo prazo. E se nós formos pequenos, mesquinhos, fracos, se nós errarmos, nós estaremos deixando para as gerações que nos sucederão um país desigual e conflituoso, rico, porém desigual e conflituoso. É imensa, assim, a nossa responsabilidade. E veja que não sou eu a dizê-la. É um relatório que veio das mãos de cientistas conceituados de todo o planeta. Diante dessa realidade, ver o meu povo pelas ruas do país, preocupado com seu futuro, é algo realmente alentador. Eu renovo aqui a minha esperança, a minha fé, de que até 2020 nós tenhamos conseguido cumprir com o nosso dever de casa, cumprir com a responsabilidade histórica que foi lançada sobre os nossos ombros. Portanto, não sejamos medíocres. Doutor Pedro, nós vamos fazer mais um intervalo, mas antes eu gostaria que o senhor falasse aqui. Semana passada, 15 dias atrás, esteve aqui a deputada Luzia Toledo. Ela é madrinha dos garçons. E ela contou previamente uma história de um garçom que trabalhava no Tribunal de Justiça, que hoje não é mais garçom, foi capa da tribuna. E queria que o senhor falasse um pouquinho da história do Milton, rapidamente, e hoje qual a função que ele desempenha no Tribunal de Justiça. Milton era garçom, mas ao mesmo tempo era um acadêmico de direito. Trabalhava de dia, estudava à noite, sacrificou sua família, sacrificou sua saúde. Há um detalhe que poucos conhecem: além de trabalhar de dia e estudar à noite, ele ia ao gabinete do desembargador William Silva, que é de Câmara Criminal, para olhar processos e tentar aprender ainda mais. Essa pessoa formou-se em Direito e eu me senti na obrigação de dar a ela um cargo comissionado, assessor de juiz. Esse exemplo, eu dizia para o Milton, antes da posse dele, esse exemplo deve ficar para toda uma comunidade, para toda uma população. O Milton já não se pertence, ele pertence a todos aqueles que com dificuldade estão lutando por uma vida melhor. E há uma mensagem também subliminar que o Milton deixa para todos nós, a de como o nosso país é bonito. O Milton, se fosse francês, inglês, japonês,
dificilmente teria conseguido. Porque o mudar de classe social nesses países é algo muito mais complicado. São sociedades muito mais estratificadas, muito mais engessadas. O Brasil não. O Brasil tem essa beleza. É uma sociedade aberta. E se o Milton daqui a 3 anos fizer um concurso de juiz e passar, lá estará ele como juiz, o que seria impensável na maioria dos países do chamado primeiro mundo. Então fica aqui a primeira mensagem do Milton: trabalhe que vale a pena, se esforce que você chegará lá. E a segunda mensagem que o Milton nos deixa: que país belo é o Brasil. Talvez esteja aqui o país com o maior cabedal, com o maior número de oportunidades para a juventude do planeta. Por falar nesse exemplo do Milton, vem corroborar com aquilo que o senhor falou antes do nosso dever de casa. O Milton fez o dever de casa dele. Começou a cumprir, já fez o dever de casa dele. Dever de casa que todo cidadão brasileiro, todo cidadão quer ver um país melhor, um país mais igualitário, deve fazer, deve cumprir esse dever de casa. A gente vai para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com Sala de Imprensa. Até já.